Uma boa tarde, um bom dia, querido ouvinte, uma boa noite também, caso tu esteja ouvindo essa noite. E parece que o destino, né, pregou uma peça, porque eu acho que eu voltei. Não tenho certeza por quanto tempo e nem se a qualidade vai ser a mesma, até porque já faz séculos, né? Eu nem lembro, inclusive, quando foi a última vez que eu gravei um podcast. Deixa eu ver aqui, porque eu realmente estou perdido. O último episódio, porque não sei se vocês lembram, eu tentei gravar uns vídeos, né? Mas não deu muito certo. 2 anos, galera. Caralho. Faz 2 anos que eu não gravo nenhum episódio. Isso é muito bizarro, muito bizarro. Mas enfim. Primeiramente, eu queria agradecer todos os meus ouvintes que insistem para eu voltar com o podcast lá no Twitter, que eles não desistiram até hoje. E eles venceram, né? Querendo ou não, eles venceram essa briga, porque eu tô aqui gravando, né? Então algum efeito surtiu algum efeito. Outra coisa, galera, uma parada que sempre me fascinou muito e que eu não tinha, e que eu, sei lá, eu subestimava um pouco, é porque assim, volta e meia eu entrava no Spotify for Podcasters, né? O programa lá do Spotify de reprodução de podcast. Porque assim, por mais que eu tenha o podcast em várias plataformas, a única que eu via de vez em quando era do Spotify. E tipo assim, mesmo 2 anos depois, ainda tem gente ouvindo o podcast. E isso pra mim é uma parada que é muito fascinante, sabe? Que isso é uma parada que eu nunca esperava. Bom, eu já não esperava que tivesse público pro podcast, né? Ou que tivesse gente que não só ouvisse podcast, como gostasse do podcast e interagisse com o podcast. Então, né, isso já foi uma baita surpresa. Principalmente os meus ouvintes que mandavam e-mail, até porque os e-mails geravam, né, uma certa... Os tópicos, digamos assim, né? Os temas do podcast. Isso eu já acho uma coisa incrível. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Enfim, eu não tenho roteiro nenhum pra esse episódio. Eu simplesmente cheguei, apertei play e tô gravando. Inclusive, eu tô vendo que aqui no YouTube eu tenho algumas atualizações, porque tem gente que comentou nos vídeos do podcast, porque eu postava, né, no YouTube só o áudio, né, do podcast, mas eu vi que tem comentários aqui que eu não tinha visto. Olha só que loucura. O Lucas falou saudades do Tristeza Não Tem Fim, Felicidade Sim, que eu postei no YouTube. E tem outro comentário aqui dos vilões que ouvem música clássica, que eu falo sobre a questão do homem careca, né? A Protegida e Abençoada falou o seguinte: mas tem o Bruce Willis, é careca e faz o mocinho Duro de Matar, mesmo que tenha iniciado os primeiros filmes com algum cabelo e só depois ficou careca. Isso é verdade. A gente não pode arredondar não, né? A gente não pode generalizar que todo careca é vilão. Bom, antes de qualquer coisa, mesmo já no meio do episódio, eu tenho só que atualizar vocês da minha vida, né, galera? Porque eu devo isso pra vocês. Nesses 2 anos que eu não gravo podcast, eu tentei, né, naquela época, aquele projeto que a gente chamou de cacharolete, que a gente vendia bebidas, drinks engarrafados, né? E vendia por encomenda na internet, iFood e tudo mais. Foi muito divertido, foi um momento de aprendizado muito grande, né? Eu e o João, que era meu sócio, né? A gente aprendeu muita coisa, a gente virou autodidata de fotografia, de videomaker, redes sociais, divulgação, coisa e tal. A gente até fidelizou uns clientes, mas não dava para sobreviver daquilo, até porque a gente estava num local pouco favorecido geograficamente, digamos assim, aqui em Florianópolis. Então, complicou um pouco. Mas enfim, como não consegui sobreviver disso, voltei a procurar emprego. Consegui emprego numa empresa grande aqui e trabalhei lá por 1 ano e 7 meses. Aí fui demitido. Essa demissão, inclusive, doeu bastante, porque eu nunca tinha sido demitido na minha vida. Muito menos demitido por não dar conta de fazer, né? Então é uma parada que eu não tenho nem o que falar pra vocês, porque foi de fato... Teve um motivo, né? Não foi aleatório. Mas enfim, continuei procurando emprego. Hoje em dia estou trabalhando home office. Eu estou, inclusive, namorando já há um bom tempo aí, 1 ano e... que feio, hein? Não lembrar direito a data. Eu vou dizer, assim, 2 anos. Eu acho que eu parei de gravar o podcast um pouquinho antes de conhecer a Bendita. E também mudei de bairro, né? Tô morando numa região um pouco mais central aqui. Não tô mais morando perto da praia como eu morava antes. E, enfim, né, galera, a vida foi mudando e as coisas foram acontecendo. Bem de vez em quando, assim, eu acho que já rolou umas 3 ou 4 vezes, eu ouvi um episódio ou outro do podcast. Aleatoriamente, assim, porque de vez em quando eu gostava de ouvir porque eu me lembrava da época que eu tava, né, enquanto eu gravava.
E eu tinha meio que um contato, assim, com o Matheus do passado ali, que às vezes falava umas asneiras, que às vezes era meio inocente em algumas coisas, ou meio pessimista em outras. Então, eu vejo que como a gente muda em pouco tempo, né? Porque eu vi alguns episódios. Porque assim, galera, eu vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês quais são os episódios que mais tem movimento, digamos assim, né? Porque daí são alguns bem específicos. E isso faz muito tempo já, que são os mesmos episódios que tem movimentação. Deixa eu ver. Nos últimos, vou colocar aqui nos últimos 30 dias. Nos últimos 30 dias tivemos HBO Max, que eu recomendo séries, então eu imagino que tenha esse sentido, né, de que uma pessoa passa pra outra, tipo, eu ouvi um podcast que te recomendou tal e tal série, olha aí. Então, beleza, faz sentido pra mim. De longe, o que mais tem movimento é o Malhação Internacional 2003. Eu acho que nesse episódio eu falo sobre a questão de que a gente tem que explorar um pouco mais as coisas pra dizer que não gosta, né? A gente não pode só experimentar uma vez com 12 anos e falar que não gosta e nunca mais consumir, porque eu acho que é um desperdício de tempo, né? Um desperdício de... Não um desperdício de tempo, né? Mas é um desperdício de experiências novas na tua vida. Então, se eu não me engano, é isso que eu falo nesse episódio, dentre outras coisas, inclusive alguma coisa relacionada à Malhação Internacional, provavelmente. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Não me lembro direito sobre o que eu falo nesse aqui. Mas é isso aí, galera. Estou de volta. Eu vou tentar gravar na frequência que eu gravava, pelo menos um por semana, porque agora, como eu tô trabalhando no home office, tenho esse tempo em casa, né? Eu tenho esse tempo em casa, tenho esse tempo no meu quarto, no silêncio, onde eu me sinto à vontade para gravar. O que eu queria atualizar vocês. Eu continuo assistindo séries e filmes como sempre, né? Lendo uns mangás aqui, uns mangás ali, uma filosofada aqui, outra ali. Eu sigo com o meu barzinho em casa, inclusive o meu... Não sei se quem me acompanha há mais tempo vai perceber isso, né? Mas lá no Twitter eu fiz uma... Como que eu posso falar? Eu dei uma exorcizada no meu conteúdo. Eu tô tentando fazer um conteúdo salubre para aquele site, né? Então eu parei de dar muita opinião polêmica, eu parei de falar sobre um monte de coisas, sendo bem sincero. Comecei a focar mais em postar minhas receitas, então eu tenho postado várias receitas lá das coisas que eu faço aqui em casa. Inclusive eu quero voltar nesse assunto depois, me lembrem disso. Não sei como, mas é só pra colocar nota mental aqui. Então eu tenho postado receitas, eu tenho postado receitas de drink, eu tenho postado às vezes uma curiosidade ou outra sobre uma coisa ou outra. E recentemente a minha namorada, ela me mandou um print de um apartamento muito arrombado por um preço muito desgraçado. E eu pensei comigo, nossa, isso aqui com certeza pode funcionar no Twitter, né? E aí eu postei a série de apartamentos arrombados. E eu fiquei chocado porque deu muito, muito, muito movimento. Tipo assim, muito movimento. Muito movimento, né? O ex-garçom falando. Hitou o tweet, basicamente. Deu muito like, muito retweet e tudo mais. E em 2 dias eu ganhei uns 2 mil seguidores. Então eu fiquei completamente chocado com o tanto que a galera gosta desse tipo de conteúdo. Eu me lembrei até da época que eu tinha página do Clientes que Não Tem Razão no Facebook. Eu não lembro se eu tinha o podcast já na época que eu tinha essa página. Eu devo ter comentado isso em algum episódio ou outro. Mas eu fiquei chocado porque eu tinha uma página que era Clientes que Não Tem Razão. Na época eu trabalhava com atendimento, né? Então eu tinha muito ódio e muito amargor no meu coração para poder destilar na página. E eu percebi que existia um exército de pessoas com muito ódio e amargor no coração que também queriam destilar o seu ódio por clientes na página. Então começou como uma página, né? A ideia era eu postar pequenos diálogos, porque eu sempre fiz isso no Facebook, e aí o pessoal gostou. Era só pequenos diálogos completamente absurdos que eu tinha com o cliente. E era pra ser uma coisa um pouco mais assim, né? Um pouco mais básica, de diálogos e tal. E aí o negócio foi crescendo. Eu posso estar sendo repetitivo aqui, né, galera? Talvez vocês já saibam dessa história, mas é só pra contextualizar para novos ouvintes. A página foi crescendo, chegou a ter 750 mil likes. A gente criou um grupo, o grupo tinha 100 mil pessoas. Eu tinha 4, 5 pessoas na staff cuidando de administrador. Eu estava basicamente administrando uma empresa que não me dava nenhum lucro. Então, chegou um ponto que eu pensei, como eu posso monetizar isso aqui, né? Quando a gente estava na beira da monetização da página, uma galera começou a denunciar a página e denunciar o grupo. E quem eram essas pessoas? Eu não preciso dizer pra vocês que eram clientes, né, galera? Porque, inclusive, a galera que tava sendo banida do grupo por postar merda... Porque, tipo assim, se tu tá num grupo, clientes que não tem razão, e tu vai defender cliente cuzão, mas é ban na hora, eu não quero nem saber. Mas, assim, confesso que eu tinha um administrador que ele era um pouco exaltado e ele bania gente por motivos meio fúteis. Mas beleza, acontece. Essa galera que foi banida foi se formando um exército
de inimigos virtuais e eles criaram um outro grupo chamado Clientes que Têm Razão. Então tu imagina que salubre era um grupo onde as pessoas só falavam mal de trabalhador que recebia salário mínimo. Então devia ser realmente uma coisa maravilhosa. Enfim, essa galera começou a banir em massa o grupo. E deu certo, eles conseguiram o que eles queriam. Porque a página foi simplesmente deletada. O Facebook ele nem sequer me avisou. Ele não me alertou nada. Ele não falou, Matheus, cuida com isso aqui. Matheus, deleta isso aqui. Matheus, não sei o que, denúncia. Não, nada. Eu um dia abri o Facebook e não existia mais a minha página de 750 mil likes. Beleza, respirei fundo, falei, bom, a gente pelo menos ainda tem um grupo com 100 mil pessoas, né? A gente consegue talvez fazer uma publi aqui, uma publi ali, o pessoal vai gostar e tal. Talvez algumas empresas até paguem por isso, né? Beleza. Um belo dia deletaram o grupo. Mas assim, galera, deletaram o grupo, não existia mais o grupo na internet. Aí, uma das minhas administradoras, que era mais empolgada, falou, Matheus, vamos reconstruir a página. E eu já tava meio de saco cheio, porque o conteúdo tava ficando meio norme demais, não sei se é a maneira certa de falar, mas tava um conteúdo meio basicão demais, meio bobão demais, meio Facebook demais, entendeu? Sendo que o objetivo era basicamente... É porque, tipo assim, eu gostava de fazer um diálogo engraçado e absurdo que eu tinha com os meus clientes. Era pra ser engraçado e era pra ter uma leve crítica ali no fundo, digamos assim, uma profundidade ali, entendeu? E aí começou a ficar uma coisa meio bobona, meio tiozão do Face. E aí eu falei, galera, eu não vou reconstruir nada. Boa sorte pra vocês, pega o nome da página pra vocês, sigam o caminho, construam a página de novo. Nem sei se existe, vou até procurar aqui. Clientes que não têm razão. Tem 24 mil seguidores, olha só, mas não tem nenhum tweet, então não sei o que aconteceu. Será que ainda tem no Facebook? Eu não me arrependo muito não, assim, de pensar, mas eu deveria ter continuado com a página, hoje ela estaria enorme, eu estaria fazendo dinheiro, blá blá blá, foda-se. Clientes que não tem razão. 110 mil seguidores. Chocado. A última publicação foi... Olha, ainda tem o grupo. Foi em 27 de dezembro de 2023. Ou seja, até que há pouco tempo atrás tinha, né? O grupo tem 117 mil pessoas. E eles têm patrocínio do CCAA e do FISC. Galera, eu tô muito chocado. Meu Deus, eles conseguiram. Nossa, parabéns, galera. Parabéns mesmo, vocês venceram. E eu saí. Enfim, eu não lembro nem por que eu tava falando disso pra início de conversa. Que eu queria contextualizar, né? Eu acho que tinha a ver com a questão do Twitter, né? E o Twitter foi o que deu certo pra mim, digamos assim, na internet. Porque eu consegui um certo público e fidelizei esse público. E por mais que o algoritmo do site X agora, né? Que é o site X, é uma bosta, eu tenho conseguido melhorar o meu conteúdo. Eu não lembro, na verdade, se era essa linha de raciocínio, tá, galera? Eu só vou descobrir isso ouvindo o podcast depois. Mas eu acho que quem é ouvinte já tá acostumado com esse tipo de asneira. Enfim, eu queria atualizar vocês disso, né? Sobre a minha vida atualmente, sobre a possibilidade desse podcast voltar a acontecer. Então eu preciso da ajuda de vocês pela questão de conteúdo. Antes eu tinha um processo que eu anotava pequenos tópicos que eu queria conversar com vocês, no caso, né? Que eu queria desenvolver no podcast. Eu não fiz mais isso, então eu tô aqui só para reforçar que eu tenho o e-mail do podcast, eu vou ressuscitar esse e-mail. Vai ser meio foda porque o e-mail ele tá cheio de spam, saca? Mas enfim, o e-mail do podcast é falavegeta@gmail.com. Vegeta escreve Vegeta. Então tu manda um e-mail lá, sabe? Tipo, Matheus, bora falar sobre tal coisa. Aconteceu tal coisa na minha vida. O que tu acha disso? Porque afinal de contas eu sou uma pessoa muito importante, muito inteligente, né? Eu posso te ajudar. Eu vou fazer uma limpa no e-mail aqui antes, porque eu não quero que misture os e-mails de spam, não quero apagar sem querer, sabe? O e-mail de um ouvinte, porque, né, esse e-mail já tá abandonado aqui há 2 anos. Enfim, muito obrigado por quem sempre acompanhou o podcast, por quem continua acompanhando o podcast, por quem me cobrou. Eu me esqueço que fora o fator do hobby envolvendo fazer o podcast, é uma coisa que agrega pra mim como pessoa, porque pra mim eu já falei pra vocês, né, que eu considero isso uma terapia, porque eu preciso ouvir o podcast pra editar ele, então eu me ouço, e isso tem um efeito muito estranhamente positivo, de tu se ouvir, né, num devaneio. Tem o fator profissional, né, eu lido com edição de vídeo, eu lido com essa coisa de ser o meu próprio host do meu próprio podcast. E isso, querendo ou não, vai ser uma parada que eu sempre coloquei no meu currículo, acredite ou não.
e já me proporcionou uma experiência ou outra de trabalho envolvendo algo parecido. Então eu pretendo voltar, porque tudo que eu começo eu não termino nesses aspectos de hobby. Não que eu tenha que terminar, digamos assim, até porque é um hobby, né? Então o hobby só faz sentido tu fazer se tu se divertir e se aquilo ali for um hobby, né? Se virar trabalho não é mais hobby. Então é isso. Não acredito nessa parada de, quando tu achar algo que tu gosta, tu nunca mais vai trabalhar. Não. Se é hobby, é hobby. Se é trabalho, é trabalho. Então, eu quero tentar voltar com o podcast, com as montagens que eu fazia antes de mangá, né, e anime lá no Crisp de Parma. Nunca mais consegui voltar a fazer. Hoje em dia, lendo a quantidade de mangá que eu leio, talvez eu consiga fazer uma ou outra. É um exercício que eu quero fazer porque me faz bem. O meu maior medo com o podcast era o de acontecer o que aconteceu, que foi acordar um belo dia e pensar, ai, nem tô afim de gravar, e nunca mais gravar. Mas assim, galera, eu nunca mais gravei, eu nunca mais fiz o menor esforço para gravar. Então agora, no conforto de casa, trabalhando em casa, tendo amadurecido em vários aspectos, em várias questões, tendo outros tópicos para conversar com vocês, eu me sinto mais à vontade para voltar com o podcast. Acredito eu que muito será falado aqui sobre gastronomia, né, cozinha, receitas, mixologia, né, bar, bebida. Inclusive, eu estou prestes a fazer um vermute, comprei já alguns ingredientes, posso compartilhar com vocês a experiência. Eu não tenho o saco e a habilidade para poder fazer vídeo. Talvez no futuro eu me dedique a isso, porque eu tenho tripé, eu tenho celular, né, tenho câmera, e seria divertido para mim fazer um vídeo fazendo um vermute. Eu acho que seria bem interessante. Eu não vejo conteúdo disso no Brasil. Inclusive, tem pouquíssimo conteúdo sobre vermute artesanal. E eu acho que é algo que é simples de fazer, é uma delícia, é razoavelmente acessível. Enfim, eu acho que eu posso fazer um vídeo num estilo bem basicão, assim, com poucos cortes, porque não tem mistério. Mas quando eu fizer, eu compartilho com vocês a minha receita e mais detalhes também, porque é muito maleável, né? Tu pode fazer meio que do jeito que tu quiser. Tendo colocado tudo isso pra fora, acho que agora a gente pode começar o podcast, né? Só recapitulando, me envie e-mail, preciso dos temas. Eu vou pensar em alguns outros aqui também e vamos que vamos. Agora eu tenho um público maior no Twitter, eu acredito que eu consigo captar mais público. Como vocês já sabem, eu nunca consegui, mas também nunca tinha como um grande objetivo monetizar o podcast, até porque é basicamente impossível monetizar um podcast sem ter tipo um patrocínio mesmo de uma marca. Eu já recebi uma proposta ou outra no meu perfil do Twitter sobre algumas marcas me perguntando coisas no chat que eu levei a crer que era uma tentativa de fazer um publi, que eu adoraria fazer, mas até agora não rolou. Teve uma vez porque eu já postei umas 2 ou 3 vezes que eu amo a granola Jasmine, de cereais maltados. E aí um dia a Jasmine veio me chamar no chat e falou, Matheus, tu gosta da granola, não sei o que, tu gosta de mais alguma coisa? E aí eu falei, sim, eu amo, vocês são perfeitos, não sei o que. E eu quase consegui que eles me mandassem um pacote, assim, de vários produtos da Jasmine, e aí eu faria um publi. E seria tudo fazer um publi de uma granola que eu amo tanto. Mas nunca mais me responderam. E beleza, também não vou ficar insistindo. Mas enfim, se um dia eu conseguir uma parceria de alguma... Eu sempre vejo mais pelo lado da comida e da bebida, porque é o que eu mais publico, assim, não com propriedade, mas que eu publico mais com qualidade, assim, no meu perfil. Seria muito interessante se eu conseguisse uma parceria dessa. Mas até agora não. Eu acho que também essas marcas só devem procurar publi em perfis que devem ter mais de 50 mil seguidores, né? Eu estou nos 20 mil, que já é muito, mas eu acho que ainda não cheguei no patamar que eles querem. Como eu não tenho roteiro para esse episódio, eu não vou ficar enrolando vocês aqui com a abobrinha, eu só queria fazer essa introdução, né? Deixar claro que eu vou fazer o possível para voltar com o podcast. Novamente, muito obrigado aí, galera. Não esqueça de mandar e-mail. O e-mail é falavegeta@gmail.com. Vegeta escreve Vegeta. E é isto. Eu espero que, pela primeira vez na minha vida, eu consiga voltar com um hobby que eu abandonei. Que isso até agora não aconteceu. E é isso. Um grande beijo, um abraço. Hoje, domingo, vamos ver se eu consigo publicar outro final de semana que vem. Eu atualizo vocês. Qualquer coisa, eu tô lá no Twitter também, né? Meu Twitter é Vegetacil. Vocês já devem saber disso. E o Facebook eu abandonei, tá? Nunca mais entrei lá, não. Então, pra falar comigo, pra ver minhas coisas, é só no Twitter mesmo. Beleza? Então, um beijinho, falou-se.